terceiro. Tal da França foi chamada Cidade-Luz, quando ali aportaram grandes homens, dando nova vida à intelectualidade. Escolas famosas se abriram, emprestando ao mundo novos métodos de ensino. A razão tomou novas diretrizes e os livros despertaram maior interesse. Desta época surgiram motivos vários para a liberação do pensamento, criando, assim, ambiente propício para uma luz maior festejar o mundo. Foi depois das revoluções das ideias que a imprudência dos homens passou para as armas. Deu-se, então, a entrada triunfal em França de uma corte de espíritos puros, trazendo à frente uma bandeira com inscrição singular: de pé todos os mortos. Os que chamamos de mortos voltaram para falar aos verdadeiramente mortos. E o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, foi o instrumento desta luz que, como um sol, veio iluminar o mundo inteiro. Os céus de Paris, pelas vistas espirituais, davam a impressão de que uma galáxia descera do infinito e cobrira a cidade de Esperança. Falanges de espíritos desciam e subiam em interminável movimentação, acordando os homens para seus deveres espirituais, reavivando-lhes as lembranças da pátria verdadeira, de maneira que eles pudessem compreender a verdadeira missão da doutrina dos espíritos, como sendo a reviviscência do cristianismo primitivo. No comando de todo esse movimento de amor estava o próprio Mestre, como grande misericórdia divina para a humanidade. Muitos diziam em voz alta: a morte morreu, e a vida esplendia em todos os rumos, dando glórias ao Criador. Mas, para que o plano de luz fosse vitorioso, reencarnaram antes milhares de espíritos preparados para tal evento, no sentido de viver e difundir, por todos os meios possíveis, a filosofia fundamentada por Jesus. Com o passar dos tempos, depois que os responsáveis por essa semeadura voltaram à pátria espiritual, os que poderiam dar sequência à grande tarefa esfriaram, e esta árvore de luz foi transplantada para o Brasil, onde cresceu e deverá crescer mais, como celeiro de vida a despertar as vidas em todo o mundo, para que o Cristo renasça em todas as criaturas. Esse pequeno livro traz algo a mais no que toca à literatura da Terra, por mostrar aos mesmos homens o que os espíritos angélicos que assistiram a Allan Kardec falavam, mostrando caminhos favoráveis, para que cada um despertasse a si mesmo e encontrasse a paz de consciência. Esta filosofia espírita, a mesma filosofia cristã que tem como bandeira a caridade, afirmando que fora dela não há salvação para as criaturas. Rogamos a todos que leiam essas páginas com afinco, mas não ficando somente na leitura, passem a viver os preceitos nelas estampados, pois encontrarão forças na reforma moral para que a consciência encontre em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 23/02/84. 1. Espíritos levianos. Acompanhando a classificação dos espíritos, não podemos nos esquecer de dar alguns dados sobre a sua natureza, para que os encarnados possam identificá-los com mais agilidade. É interessante analisar o que o espírito faz, fala ou escreve. Não se pode esconder toda uma personalidade durante muito tempo, por mais que se queira, ainda mais sendo o espírito leviano. Esse tem prazer em promover discórdias, provocar a maledicência e se alegrar com a miséria alheia. Quando lhe interessa, tem alguns lances de bondade, mas logo sai desse ambiente, onde deveria permanecer. Os espíritos levianos são profundamente maliciosos e sentem prazer nas suas leviandades. Procuram sempre as companhias que lhes servem de médiums, com as mesmas intenções, riem a bandeiras despregadas das arapucas que amam para os outros e se reúnem em grupos de sintonia para procurarem meios de infernizar a vida de seus semelhantes.
são desajustados em muitos ângulos de sua vivência. Os espíritos levianos respondem a tudo sem pensar no que estão respondendo. Eles não têm interesse em falar a verdade e, sim, alimentar a vaidade de tudo saber. Quando são desmascarados, alegam ao enganado que a vida é assim mesmo, que a mentira e o engano estão na boca de todas as pessoas. A mentira no meio deles é armas de fazer intrigas. Se ouvem alguma coisa séria, não prestam atenção, por não terem capacidade de pensar no que estão semeando de mal aos outros, e a própria natureza não os força, pois, assim é a vontade de Deus, que eles caminhem passo a passo e despertem para o bem na sequência da sua evolução. O mundo espiritual superior não se cansa de ajudá-los na luz da sutileza espiritual, por saber que algum dia despertarão para a verdadeira fraternidade, com honestidade e amor. O médium encarnado, ou mesmo as pessoas que não tenham as faculdades desenvolvidas, devem ter cuidados com pensamentos zombeteiros que lhes surjam à mente de vez em quando. Examinando o que chega, podem constatar de onde vem esse trabalho. É o vigiar em evidência para não cair em tentações. Infelizmente, são centenas de médiuns que são enganados por espíritos levianos, por faltarem nestes medianeiros instruções que correspondem às posições na doutrina dos espíritos. A mistificação na área mediúnica é um fato. Os espíritas, principalmente os médiuns de todos os níveis, devem se instruir e, sem perda de tempo, se educar. Sem essas duas forças, eles não saem do engano e são cortejados por espíritos levianos, por cegos, que acabam induzindo os dirigidos à maior cegueira. Não podes dizer que faltam orientações no mundo. Elas estão chegando todos os dias às tuas mãos, por meio da própria mediunidade, para te mostrar que podes servir também de instrumentos para espíritos superiores. Analisa todos os pensamentos que, porventura, chegarem à tua mente, examine-os e selecione-os para depois falar com mais segurança. Dessa forma, com esse exercício, os espíritos levianos vão se afastando de nós, enquanto outros, na nova sintonia, irão tomando seus lugares para falar da verdade na inspiração do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A maldade não te leva a nada de bom. Ela é semente que te obriga a colher frutos de violência, estragando a paz de consciência. Deixa as trevas e procura a luz, que te levará à felicidade. Começa hoje, agora, a trabalhar dentro de ti, buscando conhecer a ti mesmo, que o céu não está em outro lugar, e poderá refletir aonde quer que fores. 2. Espíritos pseudo-sábios. Classe de espíritos comumente dá a impressão de tudo saber. Às vezes manejam o verbo dando aparência de um completo domínio de todo o saber. No entanto, poucos sabem da verdade. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros. Procuram sempre discussão e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente o pseudo-sábio é falador. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O interesse deles são os casos pessoais. Querem se mostrar, para que o orgulho fique de pé. Sempre combatem os seus iguais, para que aqueles não venham tomar seu lugar de destaque, onde a vaidade seja alimentada e a pretensão esteja sempre acesa nos seus caminhos. O mundo, bem como o espaço, anda cheio desta classe de espíritos, que desconfiam, por vezes, deles mesmos.
mediunidade é muito atacada por esses irmãos menos avisados e é por esse motivo que nos preocupamos constantemente na educação dos sensitivos por ordem do mais alto, pois a mediunidade sem disciplina é causadora de muitos desastres morais e desequilíbrios físicos. O médium falante e o escrevente psicógrafo são instrumentos de muita responsabilidade. Aquilo que se fala ou se escreve, fica. Devem-se tomar os cuidados necessários para que os ensinamentos do nosso Divino Mestre cresçam nos corações e nos ajudem na nossa perfeição espiritual, caminhos que tanto desejamos. Sabemos e não nos esquecemos de falar das oportunidades a nós oferecidas. Os pseudo-sábios de agora são os sábios de amanhã. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, pode transformá-los em espíritos integrados à verdade. Compete a todos nós, já favorecidos pela luz da verdade, sermos sem conivência, pacientes com eles e ajudá-los na altura das suas necessidades, porque os espíritos puros já passaram por esses caminhos da ignorância. A doutrina dos espíritos reflete com pureza todos os ângulos dos conceitos de Jesus. Se os homens ainda não vivem esses preceitos de luz é pelo fato de ainda não suportarem essa verdade, mas, persistindo na escola, acabam sendo discípulos do Senhor, na pureza que desejam os benfeitores da eternidade. Muitos espíritos desencarnados na atmosfera da Terra estão igualmente na posição de aprendizes, lutando consigo mesmo nos devidos aprimoramentos. Essa é a alegria de nosso Senhor para com todos nós. É necessário que aprendamos a discernir as coisas, mesmo ouvindo os pseudo-sábios, mas nunca sejamos influenciados por eles, porque, de certo modo, eles são os futuros instrutores dos espíritos que estão na retaguarda em busca da luz de Deus. Se buscamos defesa contra qualquer tipo de influência nociva, que entremos na filosofia do trabalho honesto, e nos lembremos desta máxima de luz do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É no trabalho do amor que terás amor e o amor te levará à verdade que liberta. 3. Espíritos indiferentes. Para saber a natureza dos espíritos na erraticidade, basta analisar os homens nas suas diversas ocupações. Cada criatura é um mundo diferente do outro, em posições que se definem pela sua estrutura espiritual. A maturidade da alma não aparece como explosão de uma bomba. Ela é gradativa, por obedecer a leis que nos dirigem a todos. Como pode um espírito primitivo oferecer aos que o rodeiam uma vida de amor e fraternidade? Ele não tem condições de maiores entendimentos, a não ser o que aprende na sua faixa de vida iniciante. Não é muito difícil conhecerem-se os espíritos indiferentes ou neutros. As atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio destes espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais, ainda dormem na incapacidade de sentir a beleza da vida imortal. Quando começam a acordar, as primeiras manifestações são de orgulho e de egoísmo. Não têm o menor respeito pelos seus irmãos em caminho quando os ajudam, o movem ao ganho. Quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem o modo mais fácil, mesmo que seja em detrimento de seus companheiros. A dor alheia não os comove, são frios em todas as circunstâncias e se apoderam sempre do melhor, quando isso lhes é facultado, sem analisarem os defeitos. Quando estão na direção de algum empreendimento, podem jogar, lançar tudo à ruína, pelos interesses pessoais. Quando feridos no seu orgulho, não medem sacrifícios de milhares de vidas, mas provocam guerras e mandam tirar a vida de tantos quantos lhes caírem nas mãos inconscientes. Essa classe de espíritos carece do apoio constante,
através de exemplo de bondade e de amor dos que já passaram por eles e se encontraram na dianteira. É, pois, uma fase do espírito, porque todos passamos desde o início da própria vida. E é compreendendo esse estágio que pedimos a todos, diante dos espíritos indiferentes, que os ajudem em todas as faixas em que eles se encontrem, exemplificando o bem, porque somente na vivência do amor é que eles se converterão para a luz, saindo das trevas. Os espíritos neutros, dos quais nos fala o livro dos espíritos, são os mesmos indiferentes. A frieza deles esfria o amor e a caridade nos iniciantes da verdade. É necessário que se vigie em todos os contatos com essas entidades espirituais, e mesmo com os encarnados, para não interromper a fé e a esperança a continuar acesa em todos os rumos. São apegados às coisas imediatas, por não terem percepção no que tange a verdadeira vida do espírito. Não acreditam nas leis morais, e facilitam o seu desregramento, em apoio à satisfação de baixos instintos, que buscam desfrutar. Quando desencarnados, influenciam muito as pessoas que têm certas tendências que se afinam com os seus sentimentos. São indiferentes no que toca à vida alheia, por buscarem seus próprios proveitos inferiores, seja qual for o preço que custe aos que eles sintonizam. 04. Espíritos perturbadores. Espíritos estão se movimentando em muitas classes, por estarem em transição. Agitam em várias frequências da vida e costumam perturbar até os animais. São parceiros inseparáveis dos escandalosos, gostam de barulho e estão sempre na folia onde a euforia descontrolada lidera. São caracterizados pela imprudência. Gostam de movimentos reivindicatórios, agitando o país, e não deixam de participar das revoluções. Têm grande ânimo para mudanças de lideranças, não para que se beneficie a comunidade e, sim, pela confusão que isso é capaz de gerar. Eles são chamados, também, espíritos batedores. Alteram, de certa forma, as suas próprias consciências, sem saberem que, no futuro irão responder por suas inconveniências. Participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisarem o que possa acontecer. Não gostam de silêncio e, certamente, repudiam a oração e as conversações evangélicas, armas poderosas daqueles que já despertam para a verdade. Atuam muito através das crianças, cujos pais desconhecem a vigilância. Participam quase sempre dos festejos e conversações, onde foguetes e bombas marcam a alegria. Pelo que já falamos deles, dá para se notar onde se encontram os espíritos batedores, onde podem interferir, usando as oportunidades para perturbar e desorientar os homens. Esses espíritos estão sempre intervindo nas convulsões da natureza, quais sejam trovoadas, relâmpagos, tremores de terra e erupções dos vulcões. Estão presentes nas queimadas e participam das enchentes, acidentes de carros, desmoronamentos de prédios e quedas de aviões. São usados pelos guias espirituais em sessões de materializações, por ser mais hábeis nas coisas materiais do que nas espirituais. Costumam, por isso, afinizar-se muito com os médiums de efeitos físicos que, aconselhamos, tenham guias encarnados bem conscientes dos seus deveres, para orientarem no bom andamento da função mediúnica. São espíritos violentos, capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade de escândalos. Quando duas pessoas ou mais estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos, às vezes sem o perceberem. Estudando as inúmeras classes de espíritos, é que podemos deduzir o valor incomparável do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no coração da criatura. Ele é verdadeiramente o caminho,
A verdade é a vida.